Tá começando, Eliana. Pode começar. Oi, pessoal. Nessa apresentação, nós vamos falar de um super lançamento, Vitacilin, a linha Vitacilin. Ela tem eficácia comprovada, ou seja, a gente tem eficácia feita por um laboratório externo, aprovado pela Anvisa, e ele também é dermatologicamente testado e é indicado tanto para as mulheres como para os homens. Ele é um lançamento. Ele vem de frutos de pesquisa, de anos de pesquisas. Então, a capsulinha vem apresentar o tônico e o shampoo anti-queda Vitacilin, e juntos eles vão apresentar uma alta performance contra a queda de cabelo. Com essa linha, a gente oferece uma solução que vai além, proporcionando, assim, uma melhoria na sua jornada de crescimento capilar, saudável e revitalizada, devolvendo vida aos seus cabelos. A eficácia é comprovada em laboratório externo, certificado, então a gente tem o selo dermatologicamente testado. Dermatologicamente testado quer dizer que o produto ele não tem potencial de causar sensibilização na pele. Então, ele é testado para a gente ver que o produto não tem esse potencial, ou seja, ele é extremamente seguro para o uso. O índice de combate à queda que teve de resultado foi de 93%. Então, você está com uma queda acentuada, então 93% dos voluntários tiveram uma melhoria muito positiva no combate à queda. E 47% na aceleração do crescimento. O que é isso? Quando a gente tem uma queda acentuada, a gente tem também uma desaceleração do crescimento dos fios. Então, a gente combate a queda, parou de cair, e aí a gente começa a induzir o bulbo a fazer o crescimento do novo fio. Vocês lembram aquela fase de crescimento? A anágena, catágena e telógena? Então, a gente melhorou a fase telógena, a gente diminui a queda do cabelo, e depois também a gente induz o crescimento. Então, a gente teve aí de resultado 47% de aceleração no crescimento, voltando ao seu estado normal. Então, em resumo, né, nós temos 93% de eficácia contra a queda e 47% da aceleração do crescimento, que é tornar o crescimento do nível desacelerado para o acelerado, que são os níveis normais, né? Quando a gente está com muita queda, a gente tem o crescimento muito lento. Então, ele tem uma aceleração de forma que volte ao seu estado normal de vitalidade. Essa é a apresentação do tônico, ela é em 100 ml, com a válvula de aplicação. Ela é muito fácil, porque você direciona no local que você quer no couro cabeludo, aperta o pump, e aí você tem a aplicação do produto direto no local onde você quer tratar. É uma fórmula exclusiva, e juntos os ativos eles vão repor a nutrição e vai combater a queda. Esse combate à queda, ele é formado por um coquetel nutritivo. Esse coquetel, ele contém proteína do tremoço, que é uma proteína vegetal, vitamina B5, depantenol, provitamina B5, esses são os nomes conhecidos do mercado, é uma matéria-prima extremamente eficaz, no sentido de aumento de circulação, cicatrização, hidratação, e também tem o extrato de aloe vera, também bastante conhecido, a famosa babosa. Quem nunca, né, aplicou numa ferida, ou aplicou no rosto para hidratar, ou aplicou no couro cabeludo para crescer cabelo. Então, é um produto que realmente tem esse efeito. A gente usa o extrato de aloe vera, que ele é a parte mais importante da babosa, vai estar exatamente nesse extrato de aloe vera que a gente compra, pronto para aplicar num produto cosmético e ser aplicado pelo consumidor. Então, é um produto já concentrado com os ativos da babosa. A sua atuação é diretamente nos bulbos, o bulbo do couro cabeludo. O bulbo é onde a gente forma os fios. E na verdade, a gente tem, e é por meio desse coquetel genuíno que a gente tem um efeito de paralisar a queda e estimular o crescimento de novos fios. Os ativos são esses. Falando um pouquinho mais da proteína do tremoço, que tem o nome de Lupinus albus,
ele atua em 3 principais fatores. Então, ele tem 3 vias de atuação. Então, o primeiro é balanço hormonal. O que é o balanço hormonal? A gente inibe a atividade da 5-alfa-redutase, limitando a transformação da testosterona em DHT. Porque quando a gente tem o hormônio testosterona e quando a 5-alfa-redutase age, tem a formação do DHT, e aí a gente começa a ter alopecia, queda capilar. Então, a proteína do tremoço, ela vai agir inibindo a atividade da 5-alfa-redutase. Ela também age por um caminho que é no sistema vascular, que é o número 2. Ele aumenta a densidade vascular ao redor do folículo piloso ou bulbo, que a gente falou lá atrás, que é onde forma o fio, facilitando o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Por quê? Quando o bulbo, para ele fazer crescer um novo fio, ele tem que estar bem oxigenado, ele tem que estar bem nutrido. Quem que leva todas essas substâncias a ele? É a microcirculação. Então, quando a gente fala que a proteína do tremoço aumenta o sistema vascular, é exatamente isso, ele está aumentando o sistema vascular, está levando mais oxigênio, mais nutrientes e está abastecendo o bulbo ou folículo piloso para gerar o crescimento de um fio saudável. E tem uma terceira via também que ele atua, que é no metabolismo celular. Ele estimula a capacidade de diferenciação das células do bulbo capilar e favorece a queratinização, ou seja, ele faz com que as células se multipliquem. Então, uma vira 2, essas 2 vão virar 2, cada uma que são 4, e assim por diante. Então, ele faz o quê? Um processo de queratinização. Então, a formação do cabelo é assim, tem poucas moléculas e vai crescendo, formando um fio grande e com muita queratina. Então, ele também atua no metabolismo celular, ou seja, ele é extremamente potente, ele vai atuar em 3 vias. No lado direito, vocês vão ver alguns testes visuais. Então, lá fala de novo o que eu tinha falado. A proteína do tremoço é rica em vitamina B3, um poderoso vasodilatador que ativa a microcirculação, que é aquela parte do sistema vascular. E qual que é o resultado? Redução de perda capilar e indução ao crescimento. Então, do lado direito, vocês vão ver 2 figuras. O antes, vocês estão vendo o fiozinho. Na ponta, é uma marcação com um pontinho vermelho, que é a raiz. Então, a gente está conseguindo visualizar mais ou menos quantos fios tem. Quando você vê após o tratamento e tira uma foto, você vai ver que tem um crescimento de muito mais fios. E tem até uns fininhos que são os que estão crescendo. Então, essa é a eficácia in vivo feita. A gente consegue visualizar o antes e o depois. Ainda falando um pouquinho mais do resultado da proteína do tremoço, este resultado já é um resultado in vitro, feito aplicando a própria matéria-prima, que é o Reactive, isso foi feito pelo fabricante, é uma matéria-prima francesa, e esse teste mostra o quê? Do lado esquerdo a gente tem 5 quadrinhos, certo? Do lado esquerdo, o primeiro quadrinho superior, a gente tem a microcirculação baixa. Abaixo desse quadro, a gente tem, falando, microcirculação ideal. Então, vocês veem que há vasos muito fininhos e poucos na primeira figura, que é baixa. Só que o que eu quero chegar para eu ter um crescimento saudável do fio? Eu quero chegar naquele quadradinho abaixo, aquela figura onde você vai ver muita microcirculação. Você vai ver que tem muito mais. Do lado direito é o teste in vitro. In vitro é feito numa plaquinha com cultura de células. Então, as pessoas injetam uma quantidade de anagelina, que é essa proteína do tremoço. Nesse caso, os testes do fabricante foram feitos nessa concentração in vitro. E aí você pode ver que no primeiro quadro, quando se aplica 0,25% de proteína do tremoço, você tem esse resultado. Vocês veem que já aumenta a vascularização, né? Olha que bacana. Aí você vai para o segundo quadro, a 0,5%, já aumentou mais. E a 1%, nossa, uau, chegou aí na normalidade. Então, a gente diz o quê? Que a gente combateu a queda e acelerou o crescimento, sim, porque se você voltou a nutrir seu bulbo e levar oxigênio, com certeza o seu fio está crescendo novamente saudável. Então, a gente pode sim afirmar que a proteína do tremoço promove, sim, o aumento de novos vasos, a partir de vasos existentes.
Falando dos outros ativos, a gente tem a vitamina B5 ou depantenol, um ativo extremamente utilizado no mercado. Além de ele ser tradicional, ele também tem uma eficácia muito comprovada. A gente pode falar, sim, que é um skincare do couro cabeludo, né? Que é um cuidado especial para o nosso couro cabeludo. Cada vez mais a gente volta essa atenção e entende que um produto que você compra para a região dos olhos, do rosto, a gente pensa muito, a gente quer uma forma elaborada. E hoje o consumidor está muito consciente que a gente também tem que cuidar do nosso couro cabeludo, que é uma pele. Por isso que a gente fala skincare do couro cabeludo. A vitamina B5, ela é capaz de reduzir a perda de água. Por isso que ela tem uma ação hidratante. Ela reduz a perda e forma um filme mantendo uma hidratação saudável da região onde é aplicado. No caso, a gente está falando do couro cabeludo. E com tudo isso, ela mantém a suavidade e a elasticidade. Vocês podem ver que no mercado, quando a pessoa faz tatuagem, eles até indicam depantenol, né? Está com uma tatuagem, com a pele toda sensibilizada, e aí eles indicam depantenol para você passar, e aí você tem uma cicatrização, você tem uma suavização, você mantém a elasticidade da pele. Então, é um produto extremamente tradicional. E é por isso que, diante de todas as pesquisas, nós vimos que ele realmente é fundamental para compor esse coquetel nutritivo. E outro produto que é maravilhoso, que também tem uma eficácia comprovada, que é conhecido por todos, é o extrato de aloe vera. É lindo, né? A babosa tem um formato lindo, ele é suculento, ele realmente hidrata, ele é calmante, é suavizante da pele, hidratante, então tem muitas propriedades positivas, tenho certeza que todo mundo que vai ter acesso a essa apresentação sabe, já utilizou babosa, é muito poderoso. E ele é um extrato. E aqui está a apresentação novamente, né? Na verdade, é um resumo do que a gente falou anteriormente. Então, o tônico Vitacilin, ele vai favorecer o processo natural de renovação capilar, que é aquele fator que aumenta o metabolismo celular. Ele reforça a saúde do bulbo por meio de um genuíno coquetel nutritivo, paralisando a queda e estimulando a renovação dos fios, aumentando a vascularização, diminuindo a ação da 5-alfa-redutase. Então, também reativando o crescimento, equilibrando a oleosidade do corpo cabeludo sem ressecar a fibra. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas utilizam um produto que vai cuidar do couro cabeludo e acha que não, vai cuidar do couro cabeludo, mas acho que para o fio não deve ser bom, vai ressecar, não. De forma nenhuma, é uma forma equilibrada, tem que ser passado no couro cabeludo, mas não tem como só passar no couro cabeludo e não escoar um pouquinho, né, espalhar um pouquinho para a fibra, não vai ressecar os fios. E fechando aí, a proteína tremosa, ela promove uma renovação celular e fortalecimento do folículo piloso. Ele é um produto cosmético, de uso cosmético. Bom, falando ainda do modo de uso, né, falando ainda do tônico Vitacilin, do modo de uso, então a gente tem que aplicar diretamente no couro cabeludo, fazendo massagens circulares, né, não é para enxaguar, então massagem não é esfregar, não é circulares, é uma massagem assim. Aplicar 2 vezes ao dia. Após abrir o frasco, para o início das aplicações, pode ocorrer alteração na cor devido à composição de agentes naturais, o que não compromete a eficácia, tá? Se não compromete, pode ser que quando a gente aplica, né, escorre um pouquinho na tampinha, na sobretampa, aí quando seca fica mais laranja, um terroso, normal, como ele é um produto extremamente concentrado, então vocês vão ver que pode acontecer isso, não perde eficácia, tem a estabilidade completa. Tem estabilidade completa e é por isso que a gente até coloca essa observação. Resultado, ele é comprovado após 60 dias de uso. O uso é contínuo e é indicado para homens e mulheres, que eu já citei mais acima. Agora a gente vai falar do shampoo.
A gente tem a apresentação, né? O shampoo é de 200 ml, ele também vem numa cartonagem. Tem todas as primeiras, os primeiros resultados dele está na frente. É importante o uso do kit, então você usar o tônico mais o shampoo, e aí você vai continua tendo essa eficácia de 93% de combate à queda, 47% na indução do crescimento. Então, esse é o shampoo também. E ambos vão auxiliar no combate à queda dos cabelos. Dermatologicamente testado para homens e mulheres, tanto tônico como shampoo, os dois são indicados. A gente fala para homens e mulheres porque, como numa parte da apresentação a gente fala de testosterona, aí a pessoa, testosterona é só homem. Não, mas a mulher também tem testosterona. E este ativo, proteína do tremoço, ele não age só hormonal, ele vai agir no metabolismo celular e também na vascularização. Então, juntos, eles vai ter ação completa, tá? Mas a mulher também tem testosterona, é por isso que a mulher também tem a chamada calvície feminina. O homem tem calvície masculina, né, que é aquela mais que começa a calvície ou aqui no meio, ou aqui na coroinha, e a mulher também tem calvície porque ela também tem o hormônio testosterona, em menor concentração, mas tem. Então, ela é boa também, tanto para homens como para mulheres. Então, o produto, ele vai aumentar a densidade dos fios, surgindo novos fios. Então, o skincare do couro cabeludo contém a tecnologia Duplex VH. Duplex VH é um concentrado de proteínas. E nesse produto a gente tem o Hair Active, que é a proteína do tremoço, a gente tem piroxidina, aminoácidos, tem zinco, olha que bacana, zinco, cobre, ferro, complexos vitamínicos, B3, B5, B12. Normalmente, quando a pessoa chega no dermatologista e ela fala que está com queda capilar, a primeira coisa que todos os médicos pedem é um exame de sangue, né? E principalmente de alguns elementos. Então, aqui está alguns elementos onde o médico olha e fala, olha, está faltando, realmente, está baixo isso, isso, isso. Você vai ver que vai ter zinco, vai falar de ferro, vai falar de vitaminas do complexo B. Então, é interessante que esse produto ele já tem para ter uma ação mais focada para essa finalidade, de auxiliar a queda, junto com o uso do tônico. E ele vai controlar a oleosidade do couro cabeludo também. É uma fórmula extremamente equilibrada. Vai limpar com suavidade, vai dar esse complemento com o tônico para dar todo o resultado e não vai ressecar os fios. Aí falando também um resumo de tudo que foi falado sobre o shampoo, então ele vai combater a queda capilar, isso com o uso do tônico, tá? O uso é conjunto, o tônico tem que ser aplicado no couro cabeludo, junto e com ação cinética junto com o shampoo, eles vão ter esse efeito de combate à queda também e indução ao crescimento do fio. Aceleração do crescimento quando o crescimento está lento. Ele possui ação potente na remoção das células mortas, porque você está limpando, você está passando um tensoativo, você está esfregando, então você está removendo células mortas que são desnecessárias, controla a oleosidade e controla a oleosidade por quê? Porque a gente produz a oleosidade, então isso vai controlar a produção de sebo excessivo e vai produzir uma agradável sensação refrescante e adstringente sem ressecar os fios, porque ele tem o mentol e aí ele vai dar uma ação bem gostosa de refrescância, de limpeza, dá um conforto muito gostoso, uma sensação muito de conforto. Repõe também as vitaminas e peptídeos através de um genuíno coquetel nutritivo que favorece o crescimento e melhora a densidade dos fios. Densidade porque você aumenta a quantidade de fios, então você melhora a densidade dos fios. O Hair Active, ele reativa a microcirculação natural do bulbo, auxilia no processo de formação da queratina, que é aquele lá, metabolismo, né? Quando fala assim, melhora o metabolismo celular, então por quê? Porque ele auxilia no processo da formação da queratina. E o fio é formado de queratina. Ele contém a maior parte de queratina. Você tem água, você tem ácidos graxos, mas a maior parte é a queratina. Gerando novos fios bonitos e viçosos. É um produto cosmético.
Ele tem ação antioxidante e regeneradora do couro cabeludo até as pontas, indicado para homens e mulheres. O modo de usar do shampoo. A gente vai aplicar o shampoo sobre os cabelos úmidos, massageando até obter espuma. Deixa agir por 3 minutos, enxaguar e repita a operação. Importante o uso do tônico Vitacilin para a eficácia do tratamento. Isso eu já falei mais acima. E aqui está a foto da linha, né? A gente tem o shampoo e o tônico. Shampoo de 200 ml com a cartonagem e o tônico de 100 ml com a sua cartonagem. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha falado detalhadamente. Qualquer dúvida, a equipe toda da Capsim está disponível para atender a toda e qualquer, responder a toda e qualquer dúvida. Muito obrigada.